Pronto. Boa tarde, pessoal aí que está... Estamos no segundo turno já, aqui no dia 11 de abril, do Projeto Direito do Cárcere, recebendo a Roberta Silvestrin, que é professora, neurocientista e vai falar sobre... drogas quando o corpo pede. E só agradecer, porque a gente está filmando e quem vai assistir também pela internet, que se interessa por esse assunto, estando preso ou não, é importante. Então, te agradeço, Roberta, e agradeço por vocês estarem aqui. Acho que só faz sentido se vocês estiverem juntos, e eu preciso da participação de vocês. A Roberta é doutora em neurociências, está disponibilizando uma parte do tempo dela, veio de Caxias do Sul, para estar fazendo esse trabalho aqui no dia de chuva. Então, colaborem, participem, perguntem, que é o momento de vocês. Com a palavra, então, fica à vontade, daí ela vai fazer uma breve exposição e já faz um bate-bola para vocês também poder interagir com ela. E a gente faz o café também. Tá, obrigada, Roberto. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, como a Carmela já me apresentou brevemente, né, mas só para vocês não esquecerem, o colega já me perguntou, né, qual é teu nome? Meu nome é Roberta, eu sou biomédica, tá? Eu sou mestre e doutora em neurociências. Então, que é o que, mais do que a minha formação como biomédica, o que me permite, o que me dá moral, conhecimento para falar um pouquinho para vocês sobre as drogas, é a minha pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado em neurociências. Isso significa que eu passei mais ou menos 7 anos estudando o sistema nervoso. Então, eu sou uma completa apaixonada pelo sistema nervoso e eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar aqui hoje. A gente tem muito pano para manga e tem muito assunto para a gente conversar. Eu espero que a gente consiga sanar as dúvidas que vocês têm em relação a esse assunto. Então, o que eu escolhi? Eu já estava conversando com a Carmela há algum tempo. Eu me perguntava por onde que eu ia começar e eu ainda não descobri, tá? Por onde que eu vou começar a minha fala com vocês. Mas é um assunto que me interessa muito e que eu acho, né, que pode ser do interesse de vocês e que não é só de vocês. Essa palestra, eu não vim aqui dar uma palestra para vocês, o objetivo é que seja uma conversa, tá? Mas para que vocês saiam daqui para que eu deixe uma contribuição de fato para vocês, eu preciso de um pouquinho de atenção, porque eu quero trazer alguns conceitos novos para vocês poderem entender algumas coisas que vocês talvez ainda não compreendam como é que funciona. Então, eu vou usar um pouco, né, por isso que eu estou com o meu notebook aqui do lado, eu vou usar um pouco do que eu apresentei há um mês atrás. Então, há um mês atrás eu dei uma palestra ali no Planetário. Então, em março, de 10 a 16 de março, houve no mundo inteiro uma semana de divulgação sobre o cérebro. Então, eu estou usando o mesmo material que eu participei nessa Semana Nacional do Cérebro, é o que eu vou usar aqui com vocês hoje. Tá? Por quê? Porque todo mundo tem interesse nisso. Não é um assunto que interessa a Roberta ou a vocês. Todo mundo tem interesse. Tá? Se não é o usuário, é o pai, é o amigo, é o estudioso, é o médico, é o filósofo, é o advogado. Quando a gente fala de drogas, a gente está tratando de um assunto com muito tabu e muito preconceito. Né? Então, é difícil a gente encontrar alguém que não tenha alguma dúvida sobre a questão das drogas. Mas eu optei trabalhar com esse tema na Semana Nacional do Cérebro, o que acontece, por que o corpo pede? Né? Eu imagino que algum de vocês aqui já tenha algum dia dito a seguinte frase: o corpo pede, mas eu sinto que o corpo pede. Tá? E a gente escuta isso. E algumas vezes essa afirmação ela é vista como uma simples falta de força de vontade, ou uma preguiça, ou uma justificativa, né? E de fato existem questões
que fazem com que o nosso corpo de fato grite pela droga. Que é o que eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam entender como é que isso acontece, tá? Então eu vou precisar um pouquinho da atenção de vocês. Eu sei que esse barulhinho de chuva ele não propicia muito, né, que vocês, que qualquer pessoa assimile novos conteúdos numa sexta-feira à tarde chuvosa, tá? Mas não vai ter graça se vocês não trabalharem essa parte um pouco comigo. Então eu vou trabalhar alguns conceitos mais técnicos inicialmente, para que depois a gente possa fazer um bate-bola, porque senão se vocês começarem já me perguntando, eu não tenho como responder para vocês sem esses conhecimentos básicos, tá? Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, eu já vou mostrar aqui para vocês antes. Vocês tiveram aula hoje de manhã, ela trabalhou alguma imagem, vocês viram alguma coisa sobre o cérebro? Não? Tá. Só que os 24 anos de idade que a pessoa atinge o ponto de maturidade do cérebro, né? Tá, muito bem. Então eu vou me apoderar disso aqui porque eu sou de Caxias, gente, eu preciso usar as mãos para falar, então eu não gosto, não pode deixar. Eu não gosto de ficar com o microfone porque desocupa, né? A minha... Não, pode deixar. Eu só... Na verdade, eu queria mostrar para vocês... alguém aqui tem ideia de como é que é o cérebro? Ou do formato dele? Eu tenho. Ah, é pouca gente então, né? Carmela, tu vai me ajudar a ficar com isso aqui. Isso aí. Beleza. Posso levantar? Eu preciso. Gente, o nosso cérebro é como se fosse uma couve-flor. Tá? Sabe, um brócolis ou uma couve-flor. É isso que eu preciso que vocês pensem. Tá? Então, tem o caule, né? Como se fosse o tronco do brócolis e da couve-flor. E a flor em cima. Tá? Agora eu vou... Coitado. Então eu preciso que vocês tenham essas duas ideias, de um tronco e da flor em cima, tá? Esse tronco, gente, que é o que segura o brócolis, que é o que segura o nosso cérebro, ele é uma estrutura, uma parte do nosso cérebro que é muito primitiva. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas chamam esse tronco, que a gente chama de tronco encefálico, porque é o tronco do encéfalo, tá? Eles dizem que esse é o nosso cérebro lagarto. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que o nosso cérebro é dividido em 3 pedaços, tá? Que seria o cérebro lagarto, já vou mostrar ali para vocês. O cérebro lagarto, que é o tronco. Em cima desse tronco tem um miolo, tá? Que seria aqui, ó, o cérebro lagarto, vocês não vão conseguir ver, que é o tronco. O miolo do nosso cérebro, que eles chamam de cérebro cachorro, que é o cérebro responsável pelas emoções, e a flor, aquela parte enrugada, tá? Que é o cérebro racional. Então a primeira coisa que eu quero de vocês é que vocês tenham esses conceitos, que nós temos o nosso cérebro dividido em 3 grandes partes. O tronco, que é o cérebro primitivo, que é aquele responsável pela sobrevivência, pela agressão. O miolo, que é o cérebro cachorro, que é aquele responsável pelas nossas emoções. E a couve-flor em si, que é o que a gente vê, aquela parte enrugada, que é o cérebro que a gente chama humano, é o cérebro racional, certo? Muito bem. Todo esse nosso cérebro, ele é formado pelo que a gente chama de neurônios. Vocês já ouviram falar em neurônios? Tá? São pedacinhos muito pequenos, são as células do nosso cérebro, que se chamam de neurônios, e eles são responsáveis, tá, por controlar tudo isso, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos batimentos cardíacos, os movimentos trato-gastrointestinais, né? Tudo isso é controlado por neurônio, certo? Muito bem. Para vocês terem, se vocês não lembram dos neurônios, eu coloquei uma figura ali, vocês podem dar uma olhadinha, que parece uma floresta, né? Aquilo ali são vários neurônios, o nosso cérebro é assim. E a gente tem neurônios, pessoal, não só no cérebro, a gente tem neurônios no corpo todo,
Quem aqui, alguém aqui já se machucou? Eu ia perguntar pra ti. Tu tem todos os movimentos do pé? Não. Eu Por quê? perdi o ligamento, esse ligamento aqui. Tu tem as mesmas sensações no pé de antes Não de tem ter as se mesmas machucado? sensações, porque ele não mexe, mas se eu pegar o ligamento que está ligado até aqui, eu sinto o meu dedo do pé lá embaixo. Perfeito. Por que, gente, que ele perdeu movimentos do pé? Caso que desligou. Vocês já ouviram falar nos nervos, né? Sim. Quando a gente corta um nervo, tem gente que machuca a mão, tá? E só consegue mexer um pouco depois. A gente não tem o mesmo movimento se cortar um nervo. Nervo, gente, são pedaços de neurônios. O nosso cérebro controla todo o nosso corpo através dos nervos. E os nervos são neurônios. Certo? Então, vocês têm que ter os 3 conceitos sobre o cérebro que eu falei antes, e você tem que saber o seguinte, que o pé tem uma ligação com o cérebro, que a mão tem uma ligação com o cérebro através dos neurônios. Por quê? Se acontecem coisas na periferia do nosso corpo, o nosso cérebro também vai receber essa mensagem. E se o nosso cérebro enviar uma mensagem, o nosso corpo todo pode responder por ela. É tudo interligado, certo? Muito bem. Vamos adiante. Vamos ver se... Além de você saber que existem neurônios, tem uma outra ideia que eu preciso que vocês tenham conhecimento. Os nossos neurônios, o nosso cérebro, eles funcionam transmitindo impulso nervoso. Já ouviram falar isso? E impulso elétrico? Os nossos neurônios funcionam assim. Nunca ouviram falar que a gente consegue... tem gente que segura a lâmpada e acende lâmpada, etc. Existe corrente elétrica ao longo do nosso corpo, tá? Mas ela é muito fraquinha. Então, os nossos neurônios eles se comunicam através de impulsos elétricos. Tá? Dá um choque. Mais ou menos. Isso aí é mais coisa de físico, daí eu já nem sei explicar, mas vai mais ou menos por aí. Se não fosse assim, pessoal, se a gente não transmitisse corrente elétrica, o que acontece quando uma pessoa está tomando um choque se a gente encosta nela? Passa pra gente, né? Porque a gente também, os nossos tecidos conduzem também eletricidade, né? E outra coisa, gente, os neurônios, eu não sei se vocês estão vendo uma balancinha aqui, a gente tem 2 tipos de neurônios no nosso cérebro. A gente tem neurônios que eles funcionam sempre estimulando o neurônio vizinho, tá? Porque existem milhões de neurônios na nossa cabeça. Alguns neurônios eles funcionam estimulando os neurônios vizinhos, tá? E outros neurônios eles servem para silenciar o nosso cérebro. Vocês conseguem entender para que a gente precisa de um neurônio que silencie o cérebro? Todo mundo quer ser mais inteligente, quer pensar mais, quer se concentrar mais, né? A maioria das pessoas quer fazer o cérebro funcionar mais, não é isso? Tem gente aí que busca a pílula da inteligência, a pílula da concentração, né? Então, para que serve um neurônio, então, que silencia o cérebro? Eu vou fazer uma analogia aqui. Segura em cima. Eu vou fazer uma analogia para vocês lembrarem de como funciona um neurônio. Tá? Eu faço brincadeiras ao longo da aula para facilitar com que a gente entenda, tá? Não me vinculem a nenhuma religião, movimento, etc. Tá? Mas eu sou defensora de que os neurônios eles têm que ser chamados de neuronas, tá? Porque eles são células extremamente femininas, certo? Então, ao invés de neurônio, a gente vai chamar eles de neuronas. Por quê? Tô segurando. Vem mais pra cá, aqui em cima da cadeira. É o fio. Os neurônios, pessoal, eles são células super complexas. Segura. Os neurônios. Os neurônios, eles são células extremamente femininas. Por que eu digo
isso? Primeiro porque eles são super complexos. Todo mundo tenta entender e ninguém consegue. Concorda comigo? Quem que é assim? Mulher, né? Todo mundo tenta entender, alguns conseguem, outros não. Outra coisa, os neurônios são células que controlam tudo, que mandam. Concorda comigo? Sempre tem um ou outro que diz que sim, a maioria diz São células que comandam tudo. Quem faz isso? Mulheres. Querem coordenar tudo. Querem coordenar tudo. Coordenam. Mas, para não restar dúvida para vocês, pessoal, os neurônios são células que precisam se comunicar. Um neurônio, ele escuta 1 milhão de neurônios, centenas de neurônios e conversa com centenas de neurônios ao mesmo tempo. Quem é que consegue fazer isso? Mulher. Né? Então é preciso que vocês pensem nos neurônios assim, como células que precisam se comunicar. Certo? Agora imaginem o seguinte, vamos pensar então ainda nessa nossa analogia aí de neurônios e mulheres, tá? Imaginem um ginásio de esportes e a gente manda para lá 5.000 mulheres que não se veem há 1 ano, tá? E eu que sou a coordenadora do Encontro Nacional de Mulheres que não se veem há 1 ano, eu digo, gurias, o que vocês fizeram ano passado? E todas começam a falar. Qual é a situação que a gente tem ali? É o caos na Terra. Não acham? Imagina 5.000 mulheres falando ao mesmo tempo. É o caos. Não existe nenhum nível de organização. Imaginem se todos os nossos neurônios resolvessem todos falar ao mesmo tempo, gritando. Sabe o que é isso? Já ouviram falar em convulsão? Quando uma pessoa cai no chão e começa... Um dos tipos de convulsão, né? Quando a pessoa cai no chão e começa a se debater, né? Baba. Quando acontece, morde a língua, quando acontece isso, gente, é porque um número muito grande de neurônios resolveu falar ao mesmo tempo. Então, como é que eu organizo o meu encontro anual das 5.000 mulheres que não se falam há 1 ano? Eu tenho que organizar grupos e dizer, esse grupo fala, esse grupo espera. Um grupo de cada vez. Concordam comigo? Gremista? Concorda? O outro? Eu tenho que organizar. E o nosso cérebro é organizado assim, em grupos. Certo? E cada grupo tem que falar no seu momento. Tá? Então tenham essa ideia. Só que, para que eu consiga calar alguns neurônios, eu preciso de alguns neurônios que silenciem. Eu preciso de alguém que faça silêncio. Acalma agora. Então eu tenho células que estimulam, que diz, vai lá, fala tudo que tu tem para falar agora, vai, abre teu coração. E tem outras que dizem, ó, não é a hora de falar, fica na tua e espera a tua vez que vai ter o teu momento de falar. Nós temos esses 2 tipos, grandes tipos de célula. Diz assim na parte da lembrança, por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa e quero relembrar alguma coisa que aconteceu no passado, mas eu estou me concentrando naquilo que eu estou fazendo, mas eu quero lembrar alguma coisa. Tá? Não necessariamente. Continua. Aí eu quero relembrar alguma coisa, assim, um nome, ou uma tarefa, alguma coisa assim. Por exemplo, na escola, assim, eu estou copiando um texto no quadro, estou concentrado naquele texto. Aí me vem eu tenho que lembrar alguma coisa, uma coisa daquele texto, que já li já li uns dias atrás, está armazenado, eu sei o que é, mas eu tenho que me concentrar para me lembrar. Vou te dar um exemplo melhor para tu entender, tá? Por exemplo, vocês estão todos aqui sentados prestando atenção, tá? Mas algum de vocês aí deve estar louco para voltar para lá e estar aqui porque faz bem, é bom que eu esteja aqui participando. Algum de vocês aí tem plenas condições de levantar e ir embora, mas não faz. Você tem neurônios da consciência, do juízo,
que aprendeu, que diz, não sai correndo. Então eu tenho neurônios que controlam meus movimentos, que estão me fazendo ficar sentada e estão inibindo, estão mandando os neurônios de sair correndo, ficar quieto. Esse é o sentido. Nesse momento que vocês estão aqui comigo, os neurônios que controlam a atenção estão conversando. Os neurônios que controlam o aprendizado estão conversando. E os neurônios da corrida, os neurônios do canto, estão quietos. Entenderam o que eu quis dizer? Tá? Por isso, então, agora no cérebro de vocês, vocês têm grupos de neurônios que estão superativados e grupos de neurônios que estão silenciados. Por isso que a gente precisa ter um equilíbrio. A gente não pode ter o nosso cérebro muito silenciado, porque se a gente tiver o nosso cérebro muito silencioso, a gente começa a ficar com sono. Se a gente silenciar ele mais ainda, a gente entra em coma. Se a gente silenciar mais ainda, a pessoa vai a óbito. Vamos para o outro lado, saindo do equilíbrio. Se o meu cérebro está muito ativo, eu estou alerta, atenta, prestando atenção, né? Hipervigilante a gente chama. Se ativar mais ainda, eu tenho uma convulsão. Se ativar mais ainda, eu vou a óbito. Dos dois lados vai a óbito. Dos dois lados eu vou a óbito. Então eu tenho que ter um equilíbrio entre neurônios que gritam e neurônios que silenciam. Certo? Esse é outro conceito que vocês precisam ter. Sempre que a gente sair do equilíbrio, nós estamos correndo o risco de morte. Coma, convulsão ou morte. Uma situação assim, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Um grupo está conversando aí, eu chego e eu tenho aquela vontade enorme de me envolver naquele assunto, entendeu? Isso acontece nesse lugar. Por um instante tu dá uma raciocinada e melhor eu ficar lá. Isso acontece, então isso é uma coisa que Isso. está usando. Exatamente. Se calar. Exatamente. Se calar é importante às vezes. Entende? Daí a gente não se envolve até de não nem falar nada, mas tá louco para te envolver, às vezes, né? Quer saber às vezes mais que o outro e dar opinião, mas às vezes tem que te calar, ficar quieto, tu pega e sai de cena. Assim. Sim. Tem pessoas, por exemplo, que uma vez eu estava numa praia e um rapaz entrou, ele tirou toda a roupa e ele entrou no mar, sem roupa. E óbvio que foram recolher ele, né? Mas era um rapaz que tinha uma doença neurológica. Então o que ele não tinha? Aqueles neurônios do meu... Como? Exatamente. Aqueles neurônios que dizem, olha, não é a hora agora de tirar a roupa. Tu tem que tirar a roupa quando tu vai tomar banho, não onde tem gente. Esses neurônios não funcionaram. Tá? Então, os nossos neurônios do juízo, gente, todo o nosso juízo, ele se dá com um balanço, um equilíbrio muito refinado, eu quero dizer uma palavra melhor, muito específico, tá? Entre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Agora, como que essas informações ficam na nossa cabeça? O que eu posso e o que eu não posso fazer? Depende da minha genética, né? Isso aí vocês já devem ter ouvido falar. Se alguém aqui... Genética, exatamente. social e social, psicológico e social. Exatamente. 3 fatores. Tá? Exatamente. Nós temos 3 fatores que formam... Fale, ele está aguardando fazer a pergunta. Claro. No máximo eu vou dizer, vamos esperar que eu respondo depois, então faça a pergunta. No caso, assim, ó, a gente esquece de lembrar de alguma coisa, né? A gente mexe com o cérebro, assim, e a gente não consegue se lembrar. Esse é um problema, Depende. Depende. Pode ser, não necessariamente é um problema, né? Porque às vezes a gente está num dia cheio e não consegue formar memórias, não consegue lembrar de coisas. Se isso for muito grave, se acontece muito frequentemente, pode ser que a pessoa tenha um problema de memória.
né? Então, pode ser sim, pode ser que alguns neurônios, porque a gente tem neurônios que guardam a memória e a gente tem neurônios que recuperam a memória. Tá? E se esses neurônios eles estão danificados, né, por uma doença, por uma droga, por um pesticida, pode ser que tu não consiga mais lembrar, porque os teus neurônios responsáveis por trazer a memória de volta, eles estão danificados. Então pode ser, mas não que aquele teu esquecimento de hoje, não precisa ficar preocupado, tá, gente? Porque normalmente quando a gente dá essas aulas de neuro, todo mundo sai achando que tem problema neurológico. Tá? Então não é porque tu esqueceu ontem e hoje, pode ser que tu esteja estressado, esteja cansado, isso também colabora. Mas se acontece muito frequentemente, pode ser sim um problema naqueles neurônios responsáveis por essa função. Mas o cara na abstinência da droga, sem usar a droga, ela afetou muito o neurônio da cara. Aí o cara parou, tá se recuperando, o cara vai recuperando, isso daí ou estragou já? Depende. Tá? Vocês vão ficar bravos de tantas vezes que eu vou dizer o depende, mas por que depende? Depende da tua genética, depende do quanto tu estragou esses neurônios e de qual é o tipo de estrago. Tá? Então, assim, objetivamente falando, tu perguntou da dependência, né? Então, assim, ó, eu usei cocaína e usei cocaína por X anos, parei de usar a cocaína. Vai voltar ao normal? Não sei. Tá? Dificilmente tu não vai voltar como tu era antes, certo? Porque o estímulo químico é muito forte. Pode ser que tu recupere um pouco. Tá? Normalmente o que mais acontece é isso, tu recupera uma parte do que tu perdeu. Dificilmente tu volta para o estado que tu estava antes. Mas ela afeta muito certo da gente. Eu vou mostrar para vocês isso. Eu vou mostrar para vocês isso. Tá? É justamente essa a ideia que eu quero. Só um pouquinho que eu tenho ele aqui me aguardando para fazer uma pergunta. Já vai. Quando você está olhando televisão, qual é a parte que mesmo o cérebro que é atrás mesmo? Tem um nome que tem mesmo? Cerebelo. Cerebelo. A respeito da memória mesmo, estava falando na televisão ontem, isso, no noticiário. Eles descobriram que os neurocientistas creem assim, que existe um problema no cerebelo por causa da memória. Que essa pessoa lia e dava um segundo, ela já não sabia o que estava lendo. Por exemplo, parava de ler, tirava a atenção, quando ela voltava, não sabia onde que parou, entendeu? Então, O que tu estava falando? do cerebelo. Aí Estou lembrando. isso daí, Tipo assim? isso. Aí os neurocientistas, ontem eu vi na televisão ontem isso, parece que Da mulher. o filho da mulher, né? E aí disseram os neurocientistas que aí tem casos que o problema é no cerebelo mesmo, onde que eles se comunicam os dois hemisférios. Mas aí eu vou fazer o seguinte, vamos deixar o cerebelo de lado, porque daí tu tá adiantado no assunto. Então, como eu preciso antes do tronco disso aqui. Tá. Então, depois, se der, a gente chega no cerebelo, pode ser? Só que senão a gente traz muito... caso que eu esqueço assim também. Mas é fato. É fato. Bate-bola, deixa eu só terminar essa parte. Mas não tem, qualquer coisa tu vai me direcionando, porque eu vou Deixa só ela, uns 10 minutos, daí fica mais fácil para vocês. Então, entendido isso, gente, tá? Que tem que ter um equilíbrio, certo? Deixa eu ir adiante aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aí, sabe o que acontece? Tem algumas substâncias do nosso cérebro que tiram a gente do equilíbrio, tá? Por exemplo, o que a cocaína, o crack, as anfetaminas fazem com o nosso cérebro? Elas são drogas que a gente chama de estimulantes, tá? Então, essas drogas, quando elas entram no nosso cérebro, é como se alguém entrasse lá no ginásio das 5.000 mulheres e dissesse: gurias, gritem. Mas gritem. Então essas drogas entram no nosso cérebro, né? Cocaína, crack, anfetaminas. Quando eu falo de anfetaminas, vocês já ouviram falar em rebite, em boleta, em cristal, ice, tá? Isso são anfetaminas.
elas entram no nosso cérebro e elas mandam a gente para essa direção aqui. Elas superativam o nosso cérebro. Por isso que a pessoa fica agitada, por isso que ela não para quieta, por isso que tem gente que precisa correr. Se a pessoa cheira a cocaína, ela senta e fica prestando atenção numa aula? Como é que ela fica? Vai, fica acelerado. Eu não tenho posição, eu preciso falar muito rápido, não consigo parar, não consigo coordenar, eu preciso falar, meu olho tá esbugalhado, eu tô suando, a minha boca tá seca, eu tô taquicárdica, a minha respiração tá ofegante. Tá? Ótimo, tá? Eu fico paranoico, tá? Porque aqueles dois lá atrás de camisa do Grêmio, eles querem me matar. Carmela, tu me protege porque eles dois querem me matar. Eu sou gremista. Então elas superativam o nosso cérebro, gente. Então, quando vocês usam drogas desse tipo, tá? Cocaína, crack, anfetaminas, elas levam o nosso cérebro em direção, tá? Não vamos dizer a morte, porque não é sempre que se usa que se morre, né? Senão acaba feia a coisa. Mas elas aceleram. E a gente tem uma chance muito grande de convulsionar. E se a gente não controla essa dose, depois que convulsiona, pode morrer. Overdose. O que me responde um negócio? Tá, a pessoa diz que já aconteceu comigo. Ah, eu estou usando a droga, eu estou usando a droga. Nada, ele tem uma convulsão, ele se toca no chão, cai tudo, mas se eu nem tô te ouvindo. O que eu fazer para ajudar ele quando ele sofre uma convulsão? Tá, isso eu não posso te responder isso. Porque eu não tenho formação para te responder. Mas depois a gente conversa disso aí, tá? Só para eu não perder o raciocínio. Outras drogas, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar nos tranquilizantes, tá? Esse é um tipo de droga que é muito usado, tá? Os tranquilizantes, mas a gente pensa também na heroína, tá? A heroína e os tranquilizantes, eles levam o nosso cérebro para este lado aqui. O que a heroína causa na pessoa? Como é que fica a pessoa que usa heroína? Elétrico? Fica calmo, fica sonolento, relaxado. Eu não tô falando, fora a questão do prazer de usar a droga, tá? Isso aí é outra parte. A pessoa que usa heroína fica relaxada, fica muito calma. Por quê? Porque o cérebro está ficando silenciado. É como se entrasse alguém lá no ginásio das 5.000 mulheres e dissesse silêncio, todo mundo quieto agora. E não se tem mais barulho. Então, conforme eu vou usando heroína, conforme eu vou usando um tranquilizante, primeiro eu fico sonolenta. Aí eu uso mais uma dose. Aí eu vou apagando. Se eu não controlar essa dose, eu apago tanto que eu entro em coma. Por isso que heroína mata, tranquilizante mata, inalantes matam. Inalante é loló, cola de sapateiro, éter, benzina, todas essas coisas. Tá? E elas são muito perigosas porque a pessoa usa, né? Ela aspira aquela droga e como elas são muito rápidas, o efeito passa muito rápido, frequentemente aí encharca o pano, né? E cheira muito. E eu respeito cai no chão. Perfume aquele. Mesma coisa. Mesma coisa. Faz o mesmo. Tá? Faz o mesmo desequilíbrio. Então, a maconha nesse nível? A maconha, para te ter ideia, a maconha ela é uma droga complicada, tá? Porque dependendo da dose dela, na dose inicial ela te puxa para cá, para o silencioso, em doses maiores ela te leva para cá. Tá? Mas ela tem um mecanismo único de ação dela, é um jeito de uma ação no nosso organismo que só ela faz, tá? E ela não tem o risco de causar morte como uma cocaína e um crack e uma heroína.
tá? Mas ela pode causar danos nos neurônios. Não é favor de liberar. Não. Para mim, todas as drogas têm que ser proibidas, inclusive o álcool. Tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, gente, tenham essa ideia, tá? Que as drogas, elas nos tiram do equilíbrio. E sempre que a gente sai do equilíbrio, a gente corre risco de morte. E nossos neurônios envelhecem? Tá? Envelhecem. Sem usar droga, sem nada, desde a Só nossa que a infância. droga acelera. Tá, mas se vão usar desde a infância, eles morrem também? Eles vão se diminuindo conforme o tempo vai passando? Existe uma taxa de morte de neurônios normal. Uma pessoa saudável, sem usar droga, nenhum tipo de vício, normalmente já existe. Se usar, complica mais ainda. Exatamente. Diga. E a maconha, como estão falando, em uso como remédio para pessoas que têm determinadas doenças, usa a maconha para abrir o apetite, para tudo isso aí, que essa opinião de Eu quero falar sobre isso, tá? Mas agora não é um bom momento. Então, tu, por favor, me lembra desse assunto depois, porque eu quero falar sobre isso para vocês e deixar algumas coisas claras aqui, tá? Então, não me deixa ir embora sem falar disso aí. Só pra gente ir, eu quero que vocês vejam os outros conceitos aqui para vocês entenderem uma das partes mais legais. Eu esqueci de falar dessa aqui, ó. Da cachaça. O álcool, né, gente? O álcool, ele também desequilibra a gente e leva para a parte do silenciar, tá? Então, quando a gente bebe, primeiro, algumas pessoas até ficam mais felizes, se sentem mais soltas, né, mais tranquilas. Mas se continuar bebendo, o que acontece? Fica agressivo, mexe nas emoções, né? Ou enrola a língua. Olha só, vamos ver se vocês estão prestando atenção em mim, agora é uma boa. Eu falei para vocês que o nosso cérebro é dividido em 3 partes. Uma que era o tronco, que era qual? O lagarto. Qual é o papel do lagarto? Sobrevivência e funções vitais. O outro era o miolo, cachorro, que controlava o quê? Emoções, perfeito. Tá? E o outro que era a couve-flor, que era o racional, que é o cérebro humano, digamos assim, né? Olha o que o álcool faz, tá? Quando a gente bebe, o álcool embriaga o nosso cérebro de fora para dentro, tá? Qual é o cérebro de fora? É o racional, tá? Então, primeiro a gente perde o juízo, o raciocínio, certo? A gente perde o juízo. Aí a gente continua bebendo. O que acontece? Fica agressivo, ou chora, ou ri. As emoções se alteram. Então eu embebedo primeiro o cérebro racional, depois o miolo, que é o cérebro cachorro, e se eu continuar bebendo, eu chego no cérebro lagarto. E o cérebro lagarto é para quê? Que controla o quê? Sobrevivência. Se eu desligar o cérebro lagarto, entra em coma. Mas o álcool, ele atinge primeiro o cérebro e faz a gente aí mata a gente. Não é que ele mata, ele pode matar. Se tu não controlar as doses e continuar bebendo, ele pode matar, porque ele vai desligando o teu cérebro aos poucos. 3 estágios, no caso. Exatamente, são estágios. Quanto mais tu usar, mais tu desliga. Só que ele afeta primeiro o cérebro, o estágio principal. Exato. Não, sabe, olha só como o nosso organismo é inteligente. Prestem atenção, tá? O tronco é o da sobrevivência. O tronco é o que está mais protegido, porque está lá no meio. O lagarto. Então, primeiro, eu prefiro, o nosso corpo pensa o seguinte: deixa ele perder o juízo, mas não as funções vitais. Então, primeiro a pessoa perde o juízo, depois o controle das emoções e a coordenação motora. Se continuar bebendo, ou usando tranquilizante, ou se injetando heroína, o raciocínio é o mesmo, tá? E continuar usando a droga, chega no lagarto, entra em coma.
Perde as folhas, os galhos e a raiz. Exatamente. É de fora para dentro. É em estágios. Certo? Então, quanto a progressão da dose, pior, mais grave são os remédios. Tá? Então, é bem assim que acontece. Queima neurônios também. Pode. Tá, pode. Outra coisa. Quero mostrar para vocês o seguinte. Vou contar uma história para vocês. Tá? Quando foi criada a Terra, tá? O engenheiro celestial começou a povoar a Terra. E ele começou a colocar, então, plantas, animais. Né? Então, ele colocou os peixes, ele colocou as cobras, os sapos, depois ele colocou os répteis, o lagarto, o jacaré, depois ele colocou as aves e depois ele colocou os mamíferos. E o objetivo da Engenharia Celestial Limitada, né, era povoar esse planeta. Para povoar esse planeta, ele colocou alguns exemplares, algumas aves, ele não colocou algum milhão de aves, né? Ele botou algumas para que aquelas se reproduzissem e povoassem a Terra. Hoje em dia, né, pessoal, a gente tem aplicativo no celular que nos avisa quando que tem que tomar água, né? Todo mundo sabe que tem que comer de 3 em 3 horas, tem até aplicativo no celular, tem gente aí que tem aplicativo no celular para lembrar de tomar água. Mas naquela época, tá, o engenheiro celestial, ele estava preocupado em como é que ele ia fazer para que aqueles animais todos, tá, aves, lagartos, répteis, cachorros, humanos, como que eu ia fazer com que aqueles animais povoassem essa terra sem que eu tivesse que avisar eles de comer e de beber o tempo todo? Ele não tinha como fazer isso, né? E para povoar, aqueles animais precisavam comer, beber e se reproduzir. Concordam comigo que para a gente aumentar o número, aumentar aquela população, esses comportamentos são essenciais, né? Tem que se reproduzir para aumentar o número, mas não tem como reproduzir os animais se eles não têm energia. Então eles têm que beber e se alimentar. Aí ele instalou um dispositivo na cabeça desses animais, tá? Que eu vou chamar esse dispositivo de sistema de recompensa. E esse dispositivo